Olá, esse é o canal da Igreja Batista do Bairro Novo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e pedimos a gentileza que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like e o seu gostei. Então vamos para a nossa palavra de hoje, domingo, dia 4 de abril de 2021, que tem como tema Feliz Ressurreição. Hoje, domingo de Páscoa, estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. Ele que se entregou à cruz na sexta-feira e então no domingo, 3 dias depois, no terceiro dia após a sua crucificação, Jesus então ressurgiu dos mortos. Alguém foi pela manhã visitar o túmulo de Jesus e chegando ali, para sua surpresa, encontrou aquele túmulo aberto e um anjo disse àquela pessoa: "Por que procura entre os mortos aquele que está vivo?" E essa é a nossa celebração de hoje, a vitória de Jesus sobre a morte. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E o primeiro ponto para a nossa reflexão nesse vídeo é: se Jesus não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, o apóstolo Paulo afirma justamente esse ponto que nos traz essa reflexão. O apóstolo Paulo escreveu assim: "E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm." Ora, se Jesus não ressuscitasse dos mortos, pouco valeria a nossa fé, ou a nossa fé não valeria nada. Não haveria motivos para crermos no amanhã, não haveria motivos para crermos no poder de Cristo, porque afinal de contas, se Ele não ressuscitasse, seria apenas mais um homem comum, que assim como veio a vida, também vai à morte. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria por que crer que quando morrermos e quando Jesus voltar, nós seríamos levados aos céus. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria por que cremos, como diz a Bíblia em Efésios, que Deus distribuiu dons aos homens, porque a Bíblia afirma que após a sua ressurreição, após a sua morte de cruz e ressurreição, é que o Senhor distribuiu então os seus dons. Se Jesus não ressuscitasse, não poderíamos crer no advento do Espírito Santo, que desceu logo em Atos capítulo 2 sobre os discípulos, e ali então houve o início da dispensação do Espírito Santo, onde nós então como cristãos vivemos com Deus, acompanhados com o Espírito Santo que mora dentro de nós. Portanto, a ressurreição de Jesus é um marco da fé cristã e é um marco histórico, como veremos aqui. Quando olhamos para a história, vemos que houve o Jesus histórico. Esse Jesus que a Bíblia registra a sua história, e a Bíblia sendo um documento, um livro, um registro histórico, ali então apresenta a história de Jesus. Vemos também o Jesus histórico que dividiu literalmente a história da humanidade. A humanidade, o calendário, é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Conhecemos os anos, as eras, os séculos através da vida de Cristo, e, portanto, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim também, o Jesus histórico influenciou o calendário, onde, desde a época do Império Romano, através do imperador Constantino, foi instituído o domingo como o dia do Senhor. Ou seja, esse Jesus histórico está presente em nossas vidas, mesmo crendo na sua ressurreição ou não crendo em sua ressurreição. Flávio Joséfos, o historiador contemporâneo e conterrâneo de Jesus, descreveu a respeito de Jesus em um de seus livros. Disse Flávio Joséfos, mesmo não sendo cristão, ainda assim afirmou sobre Jesus nessas palavras: "Nessa época, havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas." Ou seja, esse Jesus histórico influenciou a história da humanidade, e mesmo um historiador como Flávio Joséfos, mesmo não sendo cristão, registrou em seus escritos sobre esse Messias, sobre esse Cristo, sobre esse Jesus. Mas aqui nós estávamos falando sobre o Jesus histórico. O que vale para nós os que cremos? O que vale para nós como cristãos? Vale que o nosso Jesus não é apenas um Jesus histórico.
O nosso Jesus não é apenas um homem que passou pela humanidade e ensinou uma grande filosofia sobre o amor ao próximo e isso de fato, os ensinamentos de Jesus de fato são muito bons. Mas o que nós queremos destacar nesse vídeo para nossa reflexão é que o nosso Jesus não é apenas um Jesus histórico. O nosso Jesus é Deus. O nosso Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar dentre os mortos, demonstrou o poder de Deus. Demonstrou o poder da ressurreição. Demonstrou por que é que ele veio a essa humanidade. Não veio apenas para marcar a história, e de fato ele fez, mas ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para fazer milagres. Ele veio para nos trazer esperança para o amanhã. Ele veio para nos vivificar interiormente. Ele veio para nos vivificar também na vida após a morte. Ele veio para nos trazer um outro panorama. Ele veio para nos unir com Deus. Ele veio para nos trazer uma visão sobre os céus. Ele veio para trazer o céu sobre a terra, e desde hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus nessa terra, nessa vida, e quanto mais então poderemos desfrutar da vida com Deus nos céus quando subiremos com Ele. Portanto, se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, seria apenas mais um bom homem, um bom filósofo, alguém onde os livros relatariam sobre as suas filosofias e sobre os seus ensinamentos, que seriam muito bons, mas nós cremos num Jesus que ressuscitou dentre os mortos e que por isso então podemos crer no amanhã, podemos crer na sua grandeza, podemos crer na sua majestade. Efésios capítulo de número 2, verso de número 6, a Bíblia diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por haver ressuscitado, Jesus então abriu um caminho para nós, para nos achegarmos a Deus. Por haver ressuscitado, Jesus destruiu a morte, destruiu o pecado, destruiu o muro de inimizade entre nós e o Senhor, e então nos uniu com Deus novamente. Porque nós cremos num Cristo que ressuscitou dos mortos. E como o apóstolo Paulo havia afirmado em 1 Coríntios, dizendo que se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é uma fé vã. Assim então nós podemos crer e cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. E é isso que estamos celebrando nessa Páscoa. Então, por crermos em tudo isso, na sua vitória sobre a morte, é que então a nossa fé é uma fé válida, é uma fé que move montanhas, é uma fé que pode ser colocada em prática, é uma fé que pode curar o nosso coração e que cura o nosso coração, que sara as nossas feridas e que nos faz olhar para o futuro com a esperança que o nosso Senhor vive e que viveremos com Ele, não apenas no futuro, mas desde hoje já estamos vivendo com Ele. A nossa fé então não é uma fé inválida, uma fé inútil, mas a nossa fé é uma fé proveitosa, que traz frutos para a nossa vida desde os tempos de hoje, desde os momentos que estamos vivendo agora e principalmente também os momentos que viveremos na eternidade com o Senhor. A nossa fé é uma fé que pode ser colocada em prática. E essa é a nossa primeira lição para a nossa reflexão: colocar em prática a nossa fé. Porque a nossa fé não é uma fé inútil, mas é uma fé que pode ser posta em prática e pode trazer grandes resultados em nossa vida. E em segundo lugar, para a nossa reflexão, uma vez que a nossa fé é uma fé válida, é sobre o poder da vida de Jesus, da sua morte e também da sua ressurreição. Por quê? Porque na sua vida, o Senhor Jesus nos ensinou princípios práticos para a nossa maturidade e para a nossa vida emocional. Agora, em sua morte na cruz e na sua ressurreição, o Senhor Jesus fez um milagre sobrenatural. O Senhor despojou os espíritos malignos. O Senhor triunfou sobre a cruz e na sua ressurreição, o Senhor nos deu vitória sobre a morte. E tudo isso faz parte das questões sobrenaturais e das questões espirituais. Quando unimos aquilo que o Senhor fez na cruz, aquilo que nós podemos fazer nos atribuindo dos ensinamentos de Jesus para aplicar em nossa vida, então nós teremos uma vida plena e uma vida que satisfaz o coração do nosso Deus, uma vida onde nós teremos saúde emocional e também teremos uma vitória espiritual. Romanos capítulo de número 8, verso de número 11, a Bíblia diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Jesus disse em João capítulo 7, verso de número 38, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu
interior. Já diria o salmista, eu fui ungido com óleo de alegria. Então, vivermos com o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é ter uma vida de plenitude. É ter uma vida onde nós temos uma alegria plena. É ter uma vida onde nós acordamos pela manhã com o sol que nos acorda e sabemos que temos mais um dia para viver. É viver a vida olhando para o pão que está sobre a nossa mesa e ter a gratidão em nosso coração e saber que o Senhor está cuidando de nós e Ele é o nosso provedor. É viver a vida em meio a um caos de uma pandemia a qual nós estamos vivendo, mas com a certeza de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois sei que Tu estás comigo. Viver uma plenitude de vida, ter a convicção interna, profunda, com base numa fé operante, uma fé eficaz e uma fé que não é vã, e então cremos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Colossenses capítulo de número 2, verso de número 15, a Bíblia diz assim: "E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória." Ou seja, foi na morte e na ressurreição de Jesus que nós temos essa vitória espiritual. Jesus humilhou os poderes, humilhou os demônios. Jesus humilhou o império das trevas naquela cruz e na sua ressurreição. Portanto, toda vitória espiritual está contida no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na ressurreição de Jesus, porque Jesus já venceu, porque Jesus destruiu o império da morte estava na mão de Satanás e Jesus destruiu tudo aquilo que vem de morte, a morte espiritual, a morte da alma, a tristeza, o espírito abatido, toda a angústia, todo o espírito que vem para nos abater, Jesus solucionou na cruz, porque Ele nos deu essa vitória espiritual. Portanto, toda opressão, toda prisão espiritual está rompida no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na cruz de Jesus e na ressurreição de Jesus. A vitória espiritual provém do sangue de Jesus, da sua cruz e da sua ressurreição. Portanto, somos vitoriosos porque Ele já venceu. Não é mérito nosso, é mérito dele. E porque Ele venceu, então nós somos vitoriosos. Agora, uma vitória emocional provém de aplicarmos os seus ensinamentos em nossa vida diariamente. Jesus disse: "Aquele que me ama guardará os meus ensinamentos." Aquele que ama a Deus, então, é aquele que guarda os ensinamentos de Deus. E aquele que guarda os ensinamentos de Deus, uma vez que Deus é a sabedoria em pessoa, esse então tem uma vida emocional saudável. A vitória espiritual nós temos através da cruz e ressurreição de Jesus, mas a vitória emocional nós temos através da obediência. Quando obedecemos a Deus, aplicamos em nossa vida princípios práticos de sabedoria, porque Ele é a sabedoria, e dele vem a fonte da vida. Ele sabe como viver e como levar a vida nessa terra. Portanto, quando aplicamos isso em nossa vida, certamente teremos uma vida plena, uma vida de vitória espiritual e uma vida de vitória emocional. Em terceiro lugar, para a nossa reflexão, uma vez que a nossa fé é uma fé útil e que Jesus já nos deu a vitória espiritual e agora cabe a nós termos uma vitória emocional aplicando os ensinamentos da vida de Jesus, é sobre, então, render-se a Ele e prestar-lhe culto, prestar-lhe honra e prestar-lhe a glória devida. É sobre render-se e adorá-lo. E por quê? Porque Ele merece. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Apocalipse, capítulo de número 5, verso 12, diz assim: "E cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor." Que o nosso coração esteja disposto a dar a Ele tudo isso que esse verso descreve. A sabedoria, a honra, a riqueza do nosso coração, da nossa alma, toda a nossa adoração. Que o nosso coração esteja disposto a render-se a Ele com base em tudo isso que estamos meditando nesse vídeo, com base no seu poder, na sua força, com base naquilo que Ele fez para nos dar, para nos fornecer, com base nos seus ensinamentos de sabedoria e de vida. Que o nosso coração tenha a disposição de render a Ele cada detalhe, cada momento da nossa vida, dia após dia, e eu diria minuto após minuto, porque cada momento o Senhor merece ser adorado. Estamos trabalhando, o Senhor merece ser adorado.
Estamos em família, o Senhor merece ser adorado. Estamos no momento de lazer, o Senhor merece ser adorado. Em todos os momentos, o Senhor merece ser adorado. É sobre render-se e adorá-lo, porque Ele é digno de receber a nossa vida por tudo que Ele fez naquela cruz, se entregando por nós. E como a Bíblia afirma, como um cordeiro calado se entregou e foi caminhando até a cruz para se render, porque Ele sabia do seu propósito. É sobre entregar aquilo que nós temos em nosso coração como retribuição, como honra, por amor a tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele é em nossa vida. O amor do nosso coração, então, retribui a Ele de forma mínima, porque tudo aquilo que Ele fez por nós foi tão grandioso, foi tão poderoso, mas de forma mínima, comparando aquilo que Jesus já fez por nós, é mínimo do nosso coração entregar a Ele o nosso amor e a nossa devoção, o nosso coração, a nossa alma. E é render-se a Ele e adorá-lo, porque além de Ele merecer, Ele tem o poder de interceder por nós. Romanos capítulo 8, verso de número 34, a Bíblia afirma: foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso, então, nós podemos adorá-lo porque Ele merece e podemos também nos render a Ele porque, além do seu merecimento, Ele também está intercedendo por nós. Quais são os nossos motivos pessoais que podemos apresentar a Deus? O Senhor Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. O Senhor Jesus conhece a nossa vida, conhece a nossa caminhada, conhece as nossas alegrias, conhece os nossos sofrimentos, conhece as nossas forças, conhece as nossas fraquezas e intercede por nós. Que em aplicação prática o nosso coração se renda e o adore por aquilo que Ele merece e por aquilo que Ele é, o nosso intercessor e o nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti em primeiro lugar porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em segundo lugar, nós chegamos a Ti nos rendendo porque o Senhor é nosso intercessor e o Senhor pode interceder e já faz isso intercedendo por nós. Diante daquilo que estamos vivendo como sociedade, diante daquilo que estamos vivendo na nossa vida pessoal, nós queremos aplicar os princípios práticos da sua morte, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Obrigado porque o Senhor já nos deu a vitória espiritual e nos livrou do império das trevas. Obrigado porque o Senhor também nos deu a oportunidade de aplicarmos os princípios práticos da sua palavra para termos uma vida emocional saudável. Nos ensina, Senhor, a cada dia a sermos filhos do Senhor, que o amam e que o obedecem e que o adoram em espírito e em verdade. Seja assim em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos celebrar a Santa Ceia em memorial à morte de Jesus, a sua ressurreição também. Domingo de Páscoa nós celebramos a ressurreição, mas obviamente também trazemos à memória a sua entrega por nós naquela cruz. Jesus, ao celebrar a ceia, a Santa Ceia, a última ceia com os discípulos, pegou aquele pão e disse: esse é meu corpo que será entregue em favor de vocês. Também pegou o cálice e disse: esse é meu sangue que será derramado em favor de vocês, o sangue da nova e eterna aliança. A verdade é que o Senhor tem uma aliança conosco. Ele já se entregou naquela cruz. Já nos deu a vitória espiritual, despojou os principados e as potestades e nos deu a oportunidade de ter a vitória emocional quando praticarmos os seus mandamentos. Agora, cabe a nós termos uma aliança com Ele. A aliança dele, Ele já fez conosco. Agora, o Senhor está esperando que o nosso coração se devolva a Ele com o espírito quebrantado e contrito, e então façamos a nossa aliança para com Ele. E esse momento de Santa Ceia é um momento de celebração, em primeiro lugar, da aliança que Ele fez conosco e também da nossa aliança para com Ele. Então, o nosso convite é para que você, seja em família ou seja de forma individual, você que recebeu o pão e o pãozinho e o suco de uva, símbolos dessa aliança de Jesus conosco, que você então possa ter um coração, um momento de oração, um momento de devocional, seja individual, seja com a sua família. E enquanto fazemos isso, celebrando essa aliança do Senhor conosco, vamos então cantar essa canção onde declaramos a vitória de Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou